Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia que Deus nos concede, mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estamos lendo agora, neste vídeo, o capítulo 2. No vídeo anterior, eu falei sobre do versículo 1 até o versículo 4, que Paulo ele nos ensina qual eram as atitudes dos judeus para os gentios. Judeus que eram críticos, que eram moralistas, que achavam que pelo fato deles serem descendentes, filhos de Abraão, ele estava impune da justiça de Deus. Ele se achava, nós estamos no caminho correto, nós somos salvos, nós somos filhos de Abraão. Agora, os gentios não, os gentios vão todo por inferno, olha os pecados que eles estão fazendo. Porém, eles criticavam, pessoas que criticam, mas fazem a mesma coisa. Então, este versículo 1 até o versículo 4 são para as pessoas que criticam o erro das pessoas, criticam os pecados das pessoas, porém, fazem a mesma coisa. Então, Paulo ele nos ensinou no vídeo anterior o perigo da autoprojeção. Ou seja, ao invés de olhar para si e falar, eu estou pecando, eu estou errando, eu estou falhando, Deus não se agrada disso, eu sei que vai haver uma colheita dessa atitude que eu estou fazendo. Ao invés de a pessoa pregar a palavra para si, ela projeta o seu pecado. Então, ela não julga a si. Ela quer julgar as outras pessoas no pecado que ela própria faz. Então é o perigo da autoprojeção. É o que Paulo nos ensinou lá em Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Só um minutinho. Ai, me perdoa. Esse tempo muda, começa a dar alergia. Aí o nariz começa a coçar e me perdoa. Bom, segundo lugar que nós aprendemos no vídeo. Então, primeiro é o perigo da autoprojeção. A pessoa não querer enxergar em si um pecado e enxergar nas pessoas o próprio pecado que ela está fazendo. Então, ela julga, ela critica, ela reclama das outras pessoas e ela faz a mesma coisa, mas ela não enxerga, ela está imune, ela acha que não vai ter punição. E aí, Paulo, ele nos explica um outro detalhe do perigo. Não é somente a projeção, querer culpar um pecado que ele está fazendo nos outros, mas a miopia espiritual. A miopia onde ela consegue enxergar nitidamente o pecado das outras pessoas, porém em si ela não consegue. Eu tenho até um exemplo, quando nós estamos fazendo aquela dinâmica em grupo, que faz parte do processo seletivo de algumas empresas. E aí a psicóloga pega e pergunta, cita para mim uma qualidade. Qualidade a gente, nossa, eu sou bom, eu sou paciente, eu sou responsável, eu sou isso. E aí ela pergunta, agora me cita 3 defeitos. Daí trava, parece que a mente trava. Porque a gente não consegue ver os defeitos em nós. A gente não consegue enxergar o que está de errado em nós. A gente consegue enxergar o que está nos outros. E isso é a miopia espiritual, ao qual Paulo nos ensina em Romanos 2, do versículo 1 ao 4. E aí, terceiro lugar que Paulo nos ensina no vídeo anterior, é a falsa segurança. Achar, porque nós somos filhos de Abraão, então nós estamos salvos. Não importa se nós cometemos algum erro, um pecadinho aqui, isso aí não importa, porque nós já temos o nome escrito no livro da vida, nós já fomos predestinados para a salvação. E isso é o mal também de hoje. Algumas pessoas que estão dentro da igreja, algumas pessoas que estão, fazem parte de alguma igreja, fazem parte de alguma religião, e se garante só pelo fato de ela ser membro de alguma religião, membro de alguma igreja, de cumprir alguns rituais, algumas exigências que a religião dela exige, ela se sente salva. Ela se sente salva. Amado, eu não estou dizendo para você achar que, nossa, olha, eu vou para o inferno. Não, não é isso. Você tem que se sentir salvo, sim.
Porque Jesus ele já fez aquela obra na cruz do Calvário para isso, justamente para isso. Por conta própria eu jamais conseguiria salvação. Por conta própria ninguém conseguiria salvação. Por quê? Porque a própria Bíblia responde em um versículo simples. O salário do pecado. Qual é a condenação? Qual é o fim daquele que peca? A morte. E é isso que toda a humanidade, todos nós, recebemos. Esse é o nosso castigo. Essa é a nossa condenação. Essa é o nosso fim. A morte. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Não adianta falar que não. Talvez você fale, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Mas não, pecados que muitas vezes você fala, são pecados graves. Se eu cometer algum pecado, é algum pecado leve. Por exemplo, pensamentos, né? Tem vezes quando eu tenho alguns pensamentos malignos. Falar, de vez em quando eu falo demais, realmente, de vez em quando eu falo mal dos outros, conto uma piada. Isso também faz parte do pecado. Na graduação, no limite, que a gente acha que existe pecado grave, pecado pequeno, eu vou ser menos julgado porque o meu pecado é mais leve. Não existe isso. É o mesmo patamar. É o mesmo patamar. O mesmo peso que existe para aquele que mata é o mesmo peso para aquele que mente. O mesmo peso para aqueles que adulteram é o mesmo peso para aqueles que pensam. Não precisa nem praticar o adultério, só pensam. É o mesmo peso. Todos nós somos pecadores. E não adianta você achar que eu estou me esforçando demais para ser uma pessoa santa, eu procuro me privar, fazer isso. Isso é bom. Isso faz parte do cristianismo. Esse processo de buscar uma santidade, de se privar, de se autodominar, de não entrar na roda dos escarnecedores, de tentar dominar sua carne para não fazer o que é errado, o que é mal diante dos olhos de Deus. Isso é uma prova de que você aceitou Jesus. Mas essa atitude sua não vai te conduzir para a salvação. Porque as pessoas fazem isso porque elas já são salvas. Elas já estão salvas. Por essa razão que elas fazem esse processo de santificação. Elas não fazem o processo de santificação para ser salvo. Elas fazem o processo de santificação, de mudança de caráter, porque elas já estão salvas. E por que elas estão salvas? Porque alguém cumpriu a lei que dizia que se você pecar, teria que morrer. E Deus, Ele no seu plano misericordioso, no seu plano divino, no seu plano celestial, Ele já sabia que nenhum de nós conseguiria cumprir a lei. E nosso destino de toda a humanidade seria a morte. E aí Ele já tinha o segundo plano, dizendo, eu mesmo, eu vou descer desse trono, o verbo que profetizou, haja luz, haja céu, haja isso. O verbo, Deus criador do céu e da terra, disse, o verbo se fará carne. Eu vou descer em forma de filho, eu vou descer em forma de carne, de ser humano, e irei morrer por vocês. Então eu mesmo que fiz a lei, eu, Deus, criador do céu e da terra, que fiz a lei, eu vou cumprir essa lei por vocês, porque ninguém irá conseguir cumprir. E é isso, amado, é esta fé que nós temos que ter, que o próprio Jesus morreu no nosso lugar. O próprio Jesus levou nossos pecados, nossas culpas, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por a razão de Jesus morrer na cruz que nós somos salvos. E o que eu faço? Continuo pecando? O que eu faço? Continuo a minha vida sem lei? Não. Como forma de gratidão, como forma de mostrar que realmente eu aceitei esse sacrifício, que realmente eu aceitei esse Senhor, Salvador da minha vida, e eu recebo Ele, esse sacrifício como o meu Senhor. A partir desse momento que eu acreditei, que eu comecei a entender o que Ele fez naquela cruz, eu tenho Ele como meu Senhor agora. Eu sou escravo dEle, eu devo a Ele. Eu sou escravo dEle, eu devo a Ele, então Ele é meu Senhor. E não somente Senhor, mas é o meu Salvador, porque eu estava condenado à morte. Porém, a condenação está com uma cláusula lá embaixo. Já foi pago, está consumado. Então, esse perigo, amado, de achar que nós estamos salvos porque estamos indo para a igreja, somos salvos porque cumprimos os rituais que a sua religião pede, que faz isso, não adianta.
Você só é salvo mediante a graça, através da fé. Você só é salvo, a salvação vem pela graça, vem através da graça, mediante a fé. A fé em quê? A fé no sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Jesus falou, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Não adianta você querer inventar história. Ah, por obras eu vou ser salvo? Por eu ser religioso eu vou ser salvo? Por eu ser um teólogo? Não. O caminho é Jesus. É este o caminho. Então, os judeus, eles tinham uma falsa segurança de que pelo fato deles serem vindos de Abraão, eles estavam salvos. A quarta e última ensino que nós tivemos no vídeo anterior é a falsa interpretação teológica. Então eles achavam, por eles achar que já tem o nome escrito no livro da vida, que eles já eram a pessoa predestinada para ser salvas, eles são o povo que Deus escolheu, eles já estavam predestinados, por mais que ele faça qualquer coisa, eles nunca vão perder a sua salvação. Uma falsa interpretação, porque eles achavam que eles podiam pecar, eles podiam errar, eles podiam fazer o que eles quisessem, porque afinal de contas eles eram o povo escolhido de Deus, eles eram filhos de Abraão. Então eles podiam continuar suas vidinhas em pecado, em orgia, julgando as pessoas, achando que era melhor do que as outras pessoas. Isso foi o vídeo anterior. Hoje nós vamos ler no Romanos 2, versículo 5 até o versículo 11. Eu vou ler aqui na Bíblia, do versículo 5 até o versículo 11, e a gente logo em seguida já entra no ensino, no que Paulo quer nos ensinar nesses versículos, tá bom? Então, esse vídeo anterior, nós aprendemos que o juízo, tanto para o judeu como para os gentios, que somos nós, é inevitável. Nós todos, independente de raça, de religião, de cor, de pele, de você sabe mais, você sabe menos, independente se você tem uma religião ou não, todos nós iremos ser julgados. Isso é inevitável. E agora, nesses versículos 5 até o versículo 11, nós vamos ver que esse juízo de Deus, ele é justo. Muitas pessoas podem achar, mas isso não é justo, porque então eu me privo, eu me privo de muitas coisas, eu tento me santificar, eu tento fazer um monte de coisa, e aí? E aí o juiz é igual? Todos nós seremos julgados, eu não tenho nenhum privilégio. Então não é isso que nós vamos aprender, que o juízo de Deus, ele é justo. Versículo 5, que eu falei, até o versículo 11. Vamos lá, deixa eu achar aqui o versículo 5. Eu vou ler duas passagens, duas versões da Bíblia, para que pessoas que têm uma tradução um pouquinho mais difícil possam entender. Versículo 5 diz assim: mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que faz. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas, sobre os que rejeitam, sobre o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimento, aflições para todos os que fazem mal. Primeiro para os judeus, também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Primeiro os judeus e também para os não-judeus, pois ele trata todos com igualdade. Deus, ele trata todos, amados, com igualdade. E essa igualdade, não confunda. Então não vale a pena ser cristão, não vale a pena se privar de muitas coisas, não vale a pena viver uma vida santa, porque se Deus trata todo mundo por igual, então qual vantagem que eu vou ter? Porém, eu vou ler de novo para você poder entender a diferença entre uma pessoa que faz o bem e uma pessoa que faz mal. Quando Deus fala que trata todos igual, é que todos irão comparecer ao tribunal de Cristo. Isso não quer dizer que aquele que é mal irá se sair bem. Vamos ver aqui de novo em outra versão, versículo 5 até o versículo 11. Mas por causa do coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará a vida eterna para aqueles que, persistindo em fazer o bem,
buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se uma vida de perversidade, de pecado. A todos que praticam mal, ele trará aflição, calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Deus não tem favoritismo. Ah, eu sou judeu. Você não é favorito de Deus. Ah, eu sou um religioso. Você não é favorito de Deus. Eu vou para a igreja. Você não é favorito de Deus. Ah, mas eu me esforço, eu busco, eu me consagro, eu subo para o monte, eu oro 24 horas, 3 vezes ao dia, como Daniel. Você não é favorito de Deus. Ninguém, nenhum de nós aqui é favorito de Deus. Então, desse versículo 5 até o versículo 11, nós vemos que quando Deus age na sua justiça, Ele é justo. Ele é justo para não fazer acepção de pessoa. Todos nós seremos julgados. Não tem exceção. Ah, porque você é filho de Abraão. Ah, porque você vai para a igreja. Ah, porque você... Então você não precisa ser julgado. Nós seremos julgados também, irmão. Todos nós. Então, depois de declarar que o juízo de Deus é inevitável tanto para o religioso como para aqueles que não é religioso, então não adianta julgar, se achar melhor que os outros, que é inevitável o juízo de Deus. Paulo passa a tratar aqui o caráter desse justo juízo. Então vamos destacar aqui 5 pontos importantes. No vídeo passado nós destacamos 4 pontos importantes, né? A projeção, projetar o pecado que você está fazendo em outras pessoas, a miopia de não conseguir enxergar o próprio pecado, mas enxergar o pecado dos outros, a autoavaliação de achar que vai ser salvo só porque está batendo cartão na igreja, porque conhece a Bíblia, porque prega, porque louva. E a terceira da interpretação errada, de achar que nós estamos predestinados. Eu tenho um nome escrito, já aceitei Jesus, tenho meu nome escrito no livro da vida, então os outros vão para o inferno e eu não. E agora a gente vai ver 5 pontos nesses versículos 5 até o 11. Primeiro que a gente vê nesses versículos 5 ao 11 é assim: a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Então esse algo eu já falei em outros vídeos. Pelo fato de Deus estar demorando o julgamento daquilo que você fez de errado, não vai diminuir o peso da sentença. Então muitas vezes a gente confunde as coisas, a gente pensa que enganou Deus. Nós cometemos algum pecado, nós cometemos alguma falha, nós cometemos alguma imperfeição, e aí não vem consequência. Porque geralmente o que acontece quando nós pecamos, quando nós se desviamos do caminho do Senhor, existe uma consequência. E essa consequência, ela traz maldição para a nossa vida. Porque quando você peca, você abre a porta do reino das trevas entrar na tua vida, entrar na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde. E aí o que começa a acontecer? Não estou dizendo que é uma coisa relacionada a isso. Eu estou dando um exemplo que pode acontecer. Aí quebra carro, você começa a passar um sufoco, parece que as coisas começam a quebrar, quebra a geladeira, quebra carro, quebra a máquina de lavar. Por quê? Porque você abriu a porta para o reino das trevas. Você deixou, através do seu pecado, do seu erro, você deixou as trevas entrar na sua vida. E aí, entrando, começa a quebrar as coisas. É geladeira, é televisão, é carro. Começa um prejuízo financeiro. Quando não é isso, é enfermidade. Aí fica doente, alguma coisa acontece, fica internado, é só dinheiro que gasta com remédio. Quando não é isso, aí perde emprego. Perde emprego. Assim. Isso são consequências do pecado. Isso são consequências pelo fato de você ter pecado, ter errado e ter aberto a porta para o reino das trevas entrar na sua vida. E aí começa brigaiada dentro de casa, separação, começa acontecer quando não atinge você, atinge os filhos. Por quê? Porque você, através do pecado, abriu a porta para o reino das trevas entrar na sua vida. Então são consequências. Mas, às vezes, não vem consequência. E daí você fala, você já até espera a consequência, né? Você sabe que errou, você sabe que pegou, e você até espera o que vai acontecer.
E aí não é nem arrependimento, é o medo da consequência. Não é o arrependimento do pecado, é o medo da consequência. E aí você fica esperando, o que será? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ficar doente? Será que vai acontecer alguma coisa? Qual desgraça vai vir na minha vida de Deus me punindo? Mas muitas vezes não vem. Às vezes não vem. E aí você acha, puxa, olha, não veio. Ufa, acho que Deus me perdoou. Ou Deus não viu. Enganei Deus. Então não confunda, amado. A demora dessa consequência, a demora desse julgamento, não vai diminuir o peso da sentença. Aquilo que você planta, colherá. E por isso que muitas vezes as pessoas, ficam revoltadas com Deus. Porque elas falam assim, mas agora eu estou indo para a igreja, mas agora que eu estou participando, e Deus permite as coisas, e está acontecendo as coisas na minha vida, mas isso que está acontecendo na vida dela, mesmo ela indo para a igreja, é a colheita daquilo que ela fez no passado, antes de vir para a igreja, antes de buscar Jesus, antes das coisas acontecer, que ela não quis vir buscar Jesus, que ela fugiu, que ela rejeitou ao compromisso com Deus, e aprontou e cometeu um monte de erro, de pecado, de falhas que desagradou a Deus. Aí essa colheita vem justamente no momento que ela está indo para a igreja. E daí ela confunde as coisas. Ah, mas aí Deus não pode permitir. Aí Deus, como que Deus permite? Por que Deus está fazendo isso? Eu estou indo para a igreja, então Deus é justo mesmo? Não confunda. O fato de tardar, de demorar a colheita, o julgamento, não diminui a sentença virá. E se não vir nessa vida, vai vir naquele grande dia do julgamento. Mas de qualquer forma você vai ser sentenciada. De qualquer forma você colherá isso que você está plantando. Então, segundo aqui, versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, pelo fato de não vir uma consequência, às vezes não vir alguma consequência, às vezes demorar essa colheita que você fez no passado, se não vir nessa vida, você está acumulando para você mesmo esses pecados contra ti mesmo no dia da ira. Qual é o dia da ira? No dia que nós iremos apresentar diante do juiz de Deus, do tribunal de Deus, para ser julgado. E aí tudo isso que você não colheu aqui irá ser julgado lá. Então, contar com a bondade e a paciência de Deus. Você ficar contando, Deus é bondoso, Deus é paciente, como se o seu propósito fosse encorajar, permitir e não dar uma penitência, é um sinal evidente de endurecimento espiritual. Então, quando você começa a olhar Deus é um Deus bom. Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus que não vai me punir, Ele sabe minha fraqueza. Ele vai me perdoar. Ele é bondoso, Ele não vai me punir. Amado, isso é um sinal de que o seu coração está endurecido espiritualmente. Você não está entendendo o que é Deus. Deus é justo, Ele tem que aplicar a lei. Ele não pode criar uma lei e aplicar para um e você ser o favoritismo. Ser o favorito, a favorita de Deus. Não existe isso. Deus ele vai aplicar a lei. Embora ele seja bondoso, embora ele seja paciente, longânimo, né? Muitas vezes espera você se arrepender. Mas o fato de você ter se arrependido, o fato de você estar indo para a igreja, o fato de você conscientizar do seu erro, não quer dizer que você não vai ser punido. Você vai ser punido de qualquer forma, porque Deus é justo. Ele tem que aplicar a sua lei. O salário do pecado é a morte. Existe uma consequência e vai ser aplicada. Mesmo que você está no caminho do Senhor já. Mesmo que você já está indo para a igreja. Mesmo que você já aceitou Jesus. Muitas coisas que passam na nossa vida, mesmo depois que entramos na igreja, aceitamos Jesus, se tornamos evangélicos, é colheita do passado, não é do presente. Muitas vezes você não entende, mas por que eu estou colhendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque você plantou lá no passado e está colhendo hoje. Por essa razão que as coisas acontecem dessa forma. Então, significa que nós estamos acumulando alguma coisa para nós.
não algum tesouro. A gente não está acumulando um tesouro precioso. A gente está acumulando com esses nossos erros a terrível ira divina para o dia do julgamento. Então a ira é aqui invocada sobre o crítico moralista, como já fora invocada sobre a humanidade geral. Romanos 1, versículo 18 fala sobre isso. Essa ira ela foi invocada, nós é que provocamos essa ira em Deus. Nós, lá no Romanos 1, capítulo 1, versículo 18, fala sobre isso. Somos nós que provocamos a ira de Deus pelas nossas perversidades. Essa ira acumulada, ela será executada, ela será aplicada no dia do juízo. Então, os críticos moralistas, que o Paulo fala que é os judeus, eles perverteram essa bondade de Deus, fazendo dela uma desculpa para continuar pecando. Eles falavam, Deus é bom conosco, Ele nos escolheu. Então, vamos continuar pecando. Deus não se importa, porque nós somos escolhidos, os favoritos de Deus. Então, assim, eles tornaram-se mais impenitentes e mais endurecidos do que os próprios gentios. Então, longe de afastar a ira vindoura, essa atitude enche ainda mais a medida do seu cálice. Então, ao invés de afastar a ira de Deus, provoca mais ainda essa atitude. Achar que porque eu sou favorito, porque eu pequei, mas eu peço perdão. Mas eu peco de novo e peço perdão. Os gentios que não aceitaram Jesus, que rejeitam a Jesus, eles pecam e sabem que estão pecando. E não vivem uma hipocrisia, querendo esconder os seus pecados. Agora, os judeus, os que se dizem evangélicos, os que se dizem cristãos, eles pecam e querem esconder. Querem pedir perdão, mas continuam pecando de novo. Achando que Deus trata eles diferente dos outros. Então, mesmo que esses moralistas não sofram no presente a manifestação do juízo, como no caso do pagão imoral, lá em Romanos 1, que esses versículos do vídeos anteriores. Romanos 1, versículo 24, 26 e 28, fala sobre a imoralidade. Até citei, o público LGBT, mas não é só exclusivamente a eles, não. Isso é geral, a humanidade está debaixo do pecado, da imoralidade. Então, essas pessoas, elas enfrentarão inevitavelmente o julgamento de Deus no dia do juízo. Tudo que nós fazemos na vida tem consequência eterna. Tudo. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, representa um investimento para o bem ou para o mal. Então, todas as palavras que a gente lança, que a gente fala, tudo que a gente faz é um investimento. Investimento que nós iremos prestar conta. Se você investiu para o seu bem ou para o mal. Existe um banco da eternidade, a qual nós iremos colher naquele grande dia. Então a vida, ela não se encerra com a morte. Você que se engana que morreu, acabou. Não morreu, acabou não. Você vai prestar conta de tudo que você fez aqui. Ou estamos acumulando, estocando bons tesouros no céu, ou estamos acumulando a ira de Deus para o dia do juízo. Aí você que escolhe. Então a segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo 5 ao versículo 11 do Romanos capítulo 2, é que o juízo de Deus, ele é individual, ele é intransferível, ele é absolutamente justo. Não tem você ficar, mas meu pai não vai para a igreja, por que eu tenho que ir? Minha mãe não vai para a igreja, por que eu tenho que ir? Meu irmão não vai para a igreja, por que eu tenho que ir? Ei, salvação é individual, o juízo será individual e intransferível. Cada um vai responder pelos seus atos. Versículo 6, Romanos 2, versículo 6 está dizendo assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus dará a recompensa do bem ou do mal que você está fazendo na sua vida para cada um individual. Paulo não está ensinando aqui salvação pelas obras, não é isso não. Eu tenho que fazer coisa boa para me ser salvo. Não, eu já falei que não é pelas obras que você é salvo. Você faz coisas boas pelo fato de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador e entendido o sacrifício na cruz. Então, se você entendeu verdadeiramente o sacrifício na cruz, você não vai continuar fazendo erros, pecados, imperfeições na sua vida. Isso é uma gratidão
né? E, embora existam pessoas que são assim, né? Ingratas. Você ajuda, quer o bem da pessoa, tá ali sempre, né? Consertando as besteiras que ela faz. Mas pessoa ingrata, que ela tá sempre tacando na tua cara, eu não sou obrigada. Eu faço se eu quiser. Você fez porque você quis, eu não pedi nada. Né? Então tem pessoas que são assim com Deus também. Pessoas ingratas, né? Pessoas que não reconhecem que Jesus morreu naquela cruz. Dizem, morreu porque quis. Não mandou morrer. Não pedi para ninguém morrer por mim. Então, infelizmente, existem pessoas tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Paulo não está ensinando, então, que a salvação é por obras. Ele está salientando a imparcialidade de Deus com relação aos judeus e aos gentios, com relação a você que é cristão e aos que não são cristãos. Então o julgamento divino, ele é pessoal, ele é individual, ele é intransferível e absolutamente justo. Então presta atenção, muitas vezes a gente perde tempo se preocupando, meu filho não tem jeito, meu filho. E quer pregar para ele, quer exigir, quer ser aquele crente chato, de ficar atormentando, vai para a igreja, mas está esquecendo de você próprio. Você próprio tem um monte de erros, um monte de pecado, um monte de perversão, e está mais se preocupando em pregar para os outros do que para si próprio. Então cuidado para a gente não estar praticando que nem os judeus, que julgavam os outros, apontava, via o erro nas pessoas, viam que aquelas pessoas, achando que aquela pessoa ia para o inferno, não tem jeito, aí bebe, fuma, faz tatuagem, vive uma vida mundana, não tem jeito. E a gente se preocupando com a vida dos outros e esquecendo nosso, que Jesus pode pegar nós sem óleo na lamparina, né? Como aquelas virgens loucas. Estamos preocupados com os outros e querendo salvar nossos filhos, querendo salvar nossa esposa, nosso esposo, querendo salvar os outros, e esquecemos de nós, de mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. Então o julgamento, ele é divino, ele é pessoal, individual, intransferível. O que o homem semear, isso vai colher. O seu mal feito cairá sobre a própria cabeça, não é a cabeça dos outros. Esse é o princípio da justa retribuição, no qual se fundamenta a justiça de Deus. Nós iremos prestar conta nos nossos atos, não é pelo ato do meu filho, da minha filha, da minha esposa. Então, vamos começar a aplicar o evangelho em nós, irmãos. Vamos começar a pregar para nós que nós temos que pregar. A palavra tem que olhar para mim e falar, isso que eu ouvi, eu estou fazendo? Isso que eu estou aprendendo na palavra de Deus, eu estou fazendo? Se eu estou fazendo, eu preciso mudar. E muitas vezes a gente quer ouvir uma mensagem e passar, olha que mensagem, não, agora eu vou para a igreja, olha, eu vou falar, vai falar com a igreja, vai para aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, agora vai ver que é dentro da palavra. E para você, será que a palavra não é para você? Será que a mensagem não é para você? Então, todas as pessoas, todo homem será julgado pelo seu procedimento. Essa verdade, ela é ensinada em todas as escrituras. Existem inúmeros versículos que falam sobre isso. Eclesiastes 11:9, Eclesiastes 12:14, Mateus 16:27, Mateus 25, 31 a 46 e um monte. Vou citar até Apocalipse aqui, versículos que falam sobre isso que eu estou falando. Então, o julgamento, ele não vai ser coletivo, não. Meu pai ele não vai para a igreja, também não vou. Minha mãe não quer saber nada de igreja, também não vou. Meu irmão não quer, porque só eu que tenho que ir para a igreja. Ei, o julgamento não vai ser coletivo, não vai ser familiar. O julgamento vai ser individual. É individual, cada um vai responder pelos seus atos. Cada um vai responder pelo que fez. Então o pai não será julgado no lugar do filho, a esposa não vai ser julgada no lugar do marido, cada um vai comparecer diante de Deus para prestar contas da sua vida. Então os ímpios, eles serão punidos por causa e de acordo com as suas obras. Os justos serão recompensados não por causa mas de acordo com as suas obras. Entendeu? Vou repetir aqui essa frase para você gravar e entender o que é o Evangelho. Os ímpios, as pessoas que ainda não têm um compromisso com Deus, não se firmaram ainda com Jesus, vão lá para Jesus, na igreja, como se fosse um mercado. Pegar o que eles precisam,
Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso de um namoro, de um casamento, eu preciso dar um jeito na minha vida. Então eles vão para a igreja, né, no interesse de ganhar alguma coisa. Esses são os ímpios. Os ímpios, eles serão punidos por causa de acordo com as suas obras. Então eles são punidos por causa das suas obras que não são boas, de acordo com as suas obras que não são boas, e os justos, e aquele que tem um compromisso, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, serão recompensados, não serão punidos, porque Jesus já foi punido no seu lugar. Os justos, aquele que realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eles não serão punidos, porque Jesus já foi punido no seu lugar. Então eles serão recompensados não por causa das suas obras. Não é por causa daquilo que ele faz, mas por causa daquilo que Jesus já fez. É da obra de Jesus, não por causa da tua obra. Ele será recompensado não de acordo com as suas obras. Eu vou ser recompensado de acordo com aquilo que eu fizer. Não. Você será recompensado de acordo com a obra que Jesus Cristo fez na sua vida. Então, terceiro lugar que nós aprendemos, versículos 5 ao versículo 11 de Romanos 2, é que no julgamento divino haverá penalidades e recompensas. Penalidade para o ímpio, aquele que não aceitou, aquele que rejeitou Deus, aquele que não acreditou, que zombou, que escarneou, que achou que era mentira, que Jesus não existe, que o diabo não existe, o inferno não existe, o julgamento não existe. Então haverá penalidades. Porém, haverá também recompensas para aqueles que acreditaram na mensagem, acreditaram em Jesus, acreditaram na obra. Então, a vida eterna, aos que perseverando e fazendo bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e a indignação será para os facciosos, que desobedecem à verdade, obedecem à justiça. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 2, no versículo 7 e 8. Nós lemos lá, Romanos capítulo 2, versículo 7 e 8. Quer que eu leia de novo aqui na Bíblia? Vou pôr a Bíblia aqui para você. Romanos capítulo 2, versículos 7 e 8. Olha o que está escrito aqui, ó. Deus dará a vida eterna para as pessoas que perseveram e fazem o bem, buscam a glória, a honra, a vida imortal, mas fará cair a sua ira, o seu castigo sobre os egoístas, sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Então tá vendo que eu não estou falando de mim mesmo, mano. Às vezes as pessoas muitas vezes ficam bravas comigo. Tá me atacando, tá me julgando, acha que só você que vai para o céu. Só porque a gente tem uma religião diferente, um pensamento diferente. Você acha que você vai para o céu? Eu não acho nada, mano. Eu acho que eu vou para o inferno. Se Jesus Cristo não tivesse feito aquele sacrifício por mim naquela cruz, se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse aceitado esse sacrifício, entendido o que é esse sacrifício, o meu destino é o inferno igual a você. Todos nós iríamos para o inferno, para o lago do fogo eterno. Iremos para a segunda morte. Então eu não estou julgando, não. O que eu estou fazendo é lendo a Bíblia que você não aceita, a Bíblia que você acha que é ataque, mas não é minha palavra. Aí você tem que prestar conta e brigar com Deus, porque foi Deus que deixou essa palavra. É Ele que está falando através da Bíblia. É Ele, essa palavra que eu estou lendo aqui, é a palavra de Deus em forma de escrita. Então não é comigo que você tem que ficar bravo. Paulo, ele traça aqui um antítese. Uma antítese entre a perseverança na prática do bem e a desobediência, na verdade, conjugada com a obediência. Então, essas duas condutas, a pessoa que busca o bem e a pessoa que não quer saber nada do bem, as pessoas que buscam Deus e as pessoas que não querem saber nada de Deus, então essas duas condutas opostas produzem resultados opostos. A frase que eu acabei de falar. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu quiser colher laranja, eu tenho que plantar laranja. Eu não posso plantar limão, não posso plantar jabuticaba para querer colher laranja. Você planta o mal na sua vida, você faz tudo errado, você só anda na roda escarnecedora, você só anda desobedecendo, desonrando seus pais e sua mãe.
Você só anda com a companhia errada. Usa o seu corpo para ficar usando substância que não te fazem bem nenhum. É narguilé, bebida, droga, cigarro. Você destrói o teu corpo, o templo do Espírito Santo. Você não planta nada. Só vive fazendo coisa errada. Não tem responsabilidade nenhuma. Quer viver uma vida, é só reclamando, achando que ninguém te ama, que ninguém te apoia, que Deus não te ajuda. E aí você quer colher o bem? Se você não faz nada para se ajudar a si próprio, acha que você projeta os teus erros nas outras pessoas, que nem os judeus faziam? Você projeta nas pessoas aquilo que você está fazendo. Você não faz nada de bem para melhorar a tua vida. E aí você acha que as pessoas que é culpada porque não te ajuda. Bom, é a mesma coisa o pecado. Só anda numa vida errada, não quer compromisso, quer viver uma vida sem leis, sem regras, e aí quer que Deus abençoe, quer que Deus salva, não quer punição de Deus, não quer colher punição. E quando acontecem as coisas, é Deus que está permitindo, Deus que está deixando, Deus que não está fazendo nada. Ei, isso é colheita do que você está fazendo na sua vida. Essas duas condutas opostas vão produzir resultados opostos. A prática do bem, que implica em buscar a glória de Deus, a honra de Deus, a incorruptibilidade, resulta na vida eterna. Você buscar a Deus verdadeiramente, não porque Ele vai te dar alguma coisa, mas porque Ele já te deu a salvação, vai produzir vida eterna. Mas, se você se entregar em desobediência, você quer desobedecer à verdade, você quer viver uma vida injusta, você vai colher o quê? Injustiça, a ira, a indignação de Deus. Então no dia do juízo haverá bem-aventurança eterna e condenação eterna também, porque Deus é eterno. Muitas pessoas acham, vai ser jogado no lago do fogo eterno e aí vai morrer. Não vai morrer não, você vai ser atormentado eternamente, porque tudo que Deus faz, Ele é eterno, porque Deus é eterno. E tudo que Ele faz é eterno. Da mesma forma que receberemos a vida eterna com Jesus, os ímpios receberão o juízo, o castigo eterno também. O fato de Deus tirar da existência desse mundo não quer dizer que você não vai sofrer no outro mundo espiritual. Não quer dizer que acabou no mundo espiritual. O fato de teu corpo deixar de existir aqui neste mundo, nessa matéria, não significa que no mundo espiritual acabe. Não confunda as coisas não. É muito fácil, né? Errar, pecar, fazer tudo o que você quiser. E daí acabou, né? Morreu, acabou. Facinho, né? Assim. Então continua pensando dessa forma. Daquele grande dia a gente vai ver quem está certo e quem está errado. No dia do juízo vai haver bem-aventurança eterna e condenação eterna. Vai haver alegria indizível e choro de ranger de dentes. Nas palavras de Jesus, lá em Mateus 25, 46, diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Sou eu que estou falando? Mateus 25, 46. Jesus fala que existe castigo eterno e vida eterna. Aí você escolhe. O pecado é a causa da morte. Não é a eleição ou a predestinação, nem a falta de conhecimento ou ignorância de Cristo. Então esse pecado é causa da morte. Por que você peca? Porque você morreu quando Eva e Adão desobedeceu a voz de Deus. O pecado entrou na natureza do homem. E nós somos descendentes desse casal que é pecador. Herdamos essa natureza pecaminosa em nós. Nascemos como se fosse aquelas crianças que já nascem mortas. Que já nascem abortivas. Desde Eva até Adão, todos que nascem é como se tivesse nascido morto para Deus, destituído da glória de Deus, porque quem está longe, quem não tem Deus, não tem vida. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se você não tem Jesus, você não tem a verdade, nem o caminho, nem a vida. Você é uma pessoa considerada morta para Deus. Então o que trouxe essa morte? Por que eu sou considerado como morto? O pecado que eu herdei. Não é a eleição. Deus escolheu um para salvação, outros não. Não, Deus ele sabe quem é que vai ser salvo e quem não vai. Não é Deus que predestinou. É as tuas escolhas que Deus já sabia que você ia rejeitar ou ia aceitá-lo. Não é a predestinação.
Deus predestinou um para ser salvo, outros para... Não, Deus não predestinou. Ele, na sua onisciência, por ser um Deus eterno, não tem tempo, ele é atemporal, ele já sabia o coração duro que ia rejeitar e não ia aceitar de jeito nenhum a Jesus, ia colocar a culpa em Deus, ia colocar a culpa nos outros, menos nela. E ele sabia que quem ia realmente reconhecer os seus erros, suas falhas, suas imperfeições e aceitá-lo como Salvador. Então não foi ele que predestinou. Ele sabe que nós iríamos rejeitar. Então não é falta de conhecimento, eu não conheço Deus, nunca ouvi falar. Não é ignorância de Cristo, nunca ouvi falar desse Cristo. Mas é o pecado voluntário, proposital, a desobediência nas leis de Deus, a inconformidade com a luz. Isso é que vai ocasionar a morte, a segunda morte em nós. Quarto lugar, falei que ia aprender 5 coisas nesse versículo 5 ao 11 de Romanos 2. Quarto lugar, salvação é pela fé. Eu só sou salvo se eu tiver fé na obra que Jesus Cristo fez por mim. Porém, o julgamento é pelas obras. Eu sou salvo pela fé. Eu não sou salvo pela obra, pelas práticas na obra. Tem muitos que acreditam, eu sigo a lei de Deus, eu sigo a lei de Jesus. A lei de Jesus qual que é? Caridade, obras, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu irmão como a ti mesmo. Então eu ajudo, dou uma cesta básica, pago uma conta, só isso, É só isso que você vai para o céu. Fácil, fácil, fácil. Doce, doce, doce como mel. É tão fácil para o céu. Não é não, mano. A Bíblia não fala sobre isso não. A Bíblia não fala que Deus irá julgar pelas obras, porque um é bonzinho, o outro é malzinho. A salvação é para aqueles que crê. Todos aqueles que crê, todos aqueles que forem batizados e crerem, será salvo. Mas aqueles que não crê, não vai ser, já está condenado. É a Bíblia, é a palavra de Deus que fala isso. Salvação é pela fé, eu tenho que ter fé, não é pelas obras. As obras eu faço porque eu sou salvo. E uma demonstração de eu ser salvo, de eu acreditar nessa salvação que Jesus fez por mim, é as obras que eu tenho que fazer. Mostrar para as pessoas que eu sou diferente, que eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Por isso a razão é que eu faço as obras. Não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Porém, o julgamento vai ser pelas obras que eu faço. Aí sim, o julgamento é pelo aquilo que eu faço de bem ou de mal. Então, tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também para os gentios, os gregos. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos capítulo 2, versículo 9 e 10 que nós lemos. Romanos capítulo 2, versículo 9. Haverá tribulação, haverá angústia para a alma, qualquer homem que faz o mal, que continua no seu erro, nos seus pecados, nas suas imperfeições. Primeiro para os judeus que conhecem a lei, depois para nós que não vivemos debaixo da lei. Porém haverá glória, honra, paz para todos aqueles que praticam o bem, para aqueles que aceitam Jesus, que mudaram a sua natureza. Primeiro para os judeus que estão debaixo da lei e depois para nós que não temos a lei. Então, se a salvação é pela fé, Romanos 1,16, e não pelas obras, Romanos 3,28, por que então que os homens serão julgados pelas obras? Se você acha que a salvação não é pela fé, é pelas obras, por que nós iremos então ser julgados pelas obras? Você não está entendendo. Salvação não é pela fé? Não pelas obras? Então por que eu vou ser julgado pelas obras se a salvação é pela fé? Por que eu vou ser julgado mesmo se eu tiver fé em Jesus, eu recebo a salvação? Se eu não tiver fé em Jesus, eu estou condenado. E por que tanto um como o outro será julgado pelas obras? Por que os homens serão julgados pelas obras? Seria uma contradição de Paulo, será? Será que Deus está errando aqui?
Aí a gente já confundiu a mente. Você falou que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Mas agora a Bíblia fala que nós seremos julgados, tanto aqueles que já aceitaram Jesus, como aqueles que não aceitou Jesus, pelas obras. Não tem uma contradição? Será que Paulo que errou quando estava escrevendo as cartas aos Romanos? Será que é Deus? Amados, não tem contradição aí. No julgamento das obras, ninguém vai alcançar nota suficiente para passar no teste. Independente se você fez maiores obras, você fez mais obras. Você que não era cristão, você que nunca aceitou Jesus, nunca olhou Jesus como Senhor, Salvador, mas olhou como um profeta, como um médium, como um espírito evoluído, como um homem qualquer. Você fez mais obras do que o cristão. Porém, a tua nota é insuficiente para ser salvo. O cristão fez menos obras do que aquele que não é cristão. Ou ao contrário. Ninguém vai receber nota suficiente para ser aplaudido. Ninguém vai alcançar a nota suficiente para passar no teste. Mesmo aqueles que recebem aplauso dos homens, não vai passar no grifo, na perfeição exigida pela lei. Então, você pode até receber aplausos dos homens. Olha, parabéns, hein? Tua obra, essa obra social, assistência social que você está fazendo, olha, tá de parabéns. Você leva mantimentos para as pessoas que precisam, você paga as contas das pessoas que precisam, você leva um café da manhã para aquelas que dormem debaixo de ponte, você leva um cobertor, parabéns, essa obra, olha, está aplaudido. Essa é realmente uma atitude honrável. Fim de ano, né? Você faz a marmita para todos aqueles que moram na rua, parabéns. Dá presente para as crianças carentes que não podem, parabéns, é louvável. Você pode ser aplaudido pelos homens, mas não vai passar pela exigência que a lei de Deus exige. Leia lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Leia em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Tiago 2, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. E veja se, pelo fato de você fazer essa assistência social, você vai conseguir a tua salvação. Não é por isso. Não é por isso. Essa atitude é louvável, sim. É digna. Todos nós deveríamos fazer isso aí. Independente se é um cristão ou não, ajudar o seu próximo. Porém, isso não te leva a ter mérito, crédito, quando você for julgado perante Deus. Isso não vai te levar à salvação. Não é isso que te leva à salvação. Todos os homens, eles fazem o mal, têm uma essência, uma natureza do mal. Todos merecem a tribulação e angústia. Você pode até fazer uma atitude honrável. Você pode até fazer uma assistência social para as pessoas. Porém, a tua natureza é maligna. A tua natureza é pecadora. Então você faz essa caridade, você faz essa assistência social, mas você tem pensamento errado, você tem palavras erradas, você tem atitudes erradas. E a Bíblia fala que se a gente obedecer toda a lei, mas escorregar em uma só lei, nós já estamos culpados. E em vídeos anteriores eu falei quantos pecados Adão e Eva precisou fazer para ser expulso do paraíso. Um só. Desobedecer a uma ordem de Deus. Quantos pecados Satanás precisou fazer para ser expulso do céu? Um só. O orgulho de querer ser igual a Deus. E quantas atitudes você acha que você precisa para estar destituído da glória de Deus e não entrar na sua salvação? Um só. E a gente comete muito mais pecado. Então não é pelas obras que você vai conquistar a tua salvação. É por crer na obra que já foi feita naquela cruz do Calvário. Por Jesus morrer na cruz por você. Então os que praticam bem, fazem em virtude da graça de Deus, que opera no seu coração. Essas pessoas que praticam bem, elas fazem por quê? Porque Jesus, ele demonstrou esse amor, essa essência da criação de Deus que criou eu e todos nós, a imagem e semelhança dele, essa essência ainda existe dentro de nós, se você buscar esse bem que há em você. E isso te leva a fazer o bem, a ajudar as pessoas. Não é porque você é uma pessoa boa, é porque existe uma essência de Deus. Deus não tem dois pesos, não tem duas medidas em seu julgamento. Judeus e aqueles que não são judeus serão julgados sobre o mesmo critério. Vai receber a recompensa ou a penalidade de acordo com aquilo que você faz na sua vida, pelas obras. Isso é o julgamento. Agora, a salvação é somente pela fé. Salvação não é por obras, é pela fé em Jesus Cristo. Então, a presença
ou a ausência da fé salvadora em nosso coração vai se evidenciar na presença ou na ausência das boas obras, nosso amor em nossa vida. O que demonstra que eu tenho a fé salvadora em mim? As minhas obras. Eu procurar fazer o bem, não prejudicar. Né? Se eu aceitei Jesus, eu jamais vou querer se privilegiar prejudicando outra pessoa. Então você que se diz cristão, você que fala, que sabe, que conhece a palavra de Deus, você que se diz que vai para a igreja e tenta se privilegiar prejudicando as outras pessoas, então você nunca teve fé em Jesus. Porque uma pessoa que aceitou Jesus, ela não vai mais fazer essa natureza errada de prejudicar alguém para se prevalecer. Para mim favorecer, para mim me dar bem, eu prejudico outras pessoas. Jamais eu irei fazer isso. Eu vou fazer obras boas. Se eu não puder ajudar, eu não vou prejudicar. O que tiver ao meu alcance para ajudar as pessoas, eu farei. Mas aí a pessoa vai ganhar mais do que eu, a pessoa vai ter um cargo melhor que eu, uma escala melhor do que eu. Não importa, mano. Não importa. As coisas, nossa, já não é mais da terra. Se é Deus, que é a tua vontade de Deus, favorecer aquela pessoa e não você, você não é favoritismo. Você não é o favorito. Você não é o predileto de Deus, que só porque você conhece a palavra, você tem que sair por cima de todos e de tudo. Não funciona assim. Então, uma das provas que eu aceitei verdadeiramente e reconheci o que Jesus fez na cruz, é eu fazer obras boas, independente de um resultado, independente de uma recompensa, se eu vou ganhar alguma coisa com isso ou não. É a natureza minha de fazer o bem, de tentar ajudar as pessoas, de não ter inveja das pessoas. Porém, se você não tem essa essência dessa fé salvadora, então as suas obras vão ser com interesse. Tudo que você faz é pensando numa retribuição. Então eu vou fazer ali, vou fazer um agradinho, uma média, para quem sabe, né? As pessoas me olham, me dão uma promoção, as pessoas me olham, e eu me saio bem numa escala, eu me saio bem. Isso não é fé salvadora, isso não é natureza renovada, isso não é ser uma nova criatura. Isso o mundo também faz, dependente se aceitou Jesus ou não. Então, a fé autêntica, a fé salvadora, ela resulta invariavelmente em boas obras. Isso está lá escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 18, em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. E aí as pessoas falam, Paulo e Tiago, eles estão no conflito aí, porque Paulo fala que a salvação é pela fé, mas Tiago fala que tem que fazer obras. Eles não estão em conflito. Um está complementando o outro. O que Tiago fala em Tiago capítulo 2, versículo 18, que parece que contradiz o que Paulo fala em Gálatas 5, versículo 6, um fala que, olha, a justificação vem pela fé. Tiago fala, mas tem que fazer obra. Mas peraí, é fé ou é obra? É os dois. Se você tem fé em Jesus Cristo na obra que ele fez, você também vai querer continuar essa obra ajudando as pessoas. É essa a continuação. Uma coisa não elimina a outra. Porém, essa obra que eu faço não é para me salvar. É porque eu já fui salvo. É porque eu reconheço a minha salvação em Jesus Cristo. Porém, tem pessoas que fazem obras procurando a salvação. Procurando uma vida melhor, uma evolução. E aí, está totalmente no caminho distorcido. Porque quem vai te trazer a evolução, quem vai te trazer para uma evolução, para uma salvação, para um caminho correto é Jesus. E se você não acredita em Jesus, pode fazer a sua vida inteirinha de obras que não vai dar em nada. Então fé não se expressa em obras, né? Seria uma simulação e uma paródia da fé. De fato não seria fé, se você acreditar dessa forma. Bom, quinto e última coisa que a gente aprende no versículo 5 ao versículo 11 de Romanos capítulo 2. Não há imunidade especial no julgamento divino. Não tem pessoas que estão imunes. Eu sou queridinho. Tá aqui, versículo 11. O último versículo que a gente leu. Capítulo 2 de Romanos. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Não tem acepção, não tem o queridinho de Deus, não. O argumento de Paulo é que tanto os gentios, as pessoas que não aceitam a Jesus, os que rejeitam a Jesus, aquelas pessoas que são devassas, imorais,
pecaminosa, que vive nesse mundo de imoral, tanto eles quanto os judeus, que são filhos de Abraão, o povo escolhido de Deus, os evangélicos, os cristãos que frequentam uma igreja, os moralistas, tanto um como o outro, teremos que comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós iremos comparecer. Ambos seremos julgados pelos mesmos critérios de Deus. Pelo mesmo critério. Não inocentará o culpado. Deus não vai inocentar o culpado. Se você seja judeu, ou seja grego, seja gentil, você sendo cristão, evangélico ou de outra religião, Deus não vai inocentar a culpa que nós temos. Se você tem culpa, se você tem pecado, se você tem alguma coisa que você está plantando, você vai colher naquele grande dia. Independente se você é cristão, evangélico, espírita, se você é seixinoe, budista, nós todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Não há acepção para Deus. O culpado não será inocente. Para Deus não há acepção de pessoa. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, fala sobre isso. Atos, capítulo 10, versículo 34, fala sobre isso. É impossível subornar Jesus. Aqui na terra a gente suborna. Você tem dinheiro, você suborna o juiz, você suborna o advogado, você suborna o promotor, até o supremo você suborna. Porém, juiz chamado Deus, ninguém vai subornar. Aquilo que você plantou, você vai colher, você vai ser punido. Haverá um julgamento sobre isso. Essa sentença, ela é rigorosa, de acordo com o teu caráter. Não é afetada por estado, por condição externa. Mas eu era rico, eu era bonito, eu era sábio. Eu era de tal país, eu era do sexo masculino, feminino. Eu tinha riqueza, eu tinha sabedoria. Nada disso vai adiantar, nada disso vai pesar naquela balança. Amém, amados? Próximo vídeo a gente vai continuar no versículo 12 até o versículo 16. A gente vai entender que esse juízo de Deus que nós estamos falando, tanto aos críticos que se acham moralistas, melhores que os outros, a gente vai entender aquilo que já foi falado nesse vídeo, que é imparcial, é individual. Independente se você está numa religião, se você está em outra, esse juízo é imparcial. A gente vai ler do versículo 12 até o versículo 16. Ficam na paz, Deus abençoe a todos.